Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para o nosso vídeo das inversões, quando a gente pega os capítulos que estão conectados e interligados ali com o próximo capítulo e a gente tenta prever o que vai acontecer no capítulo 1172 de One Piece. A gente já começa então com a história de capa do capítulo 72 com o título de Apropriado. E nessa história de capa vemos ali tanto o Bug e sua tripulação e eles estão derrotando os nativos, né? Ou derrotaram ali os nativos do, acho que é o Kumadi, eu acho que é Kumadi. Eu sempre esqueço o nome desse tribo. Kumate, é a tribo Kumate ali de One Piece, que estavam querendo comer e devorar a tripulação do Bug. É interessante esse título, né, que é apropriado, a altura, está no mesmo nível, e é algo que provavelmente o Harold pode falar em suas últimas palavras para o Loki. Nós vamos comentar mais sobre essas inversões depois da vinheta. Começamos então ali o capítulo 72 com o Sop fazendo um disparo contra o Arlong com o seu golpe Hisatsu Kayakuboshi, né, que é um dos golpes clássicos dele no pré-time skip. E é muito legal ver o Sop em ação, porque a gente vê que o tio, né, podemos chamar assim de tio, né, o tio ali da Nami, ele tá meio que quase correndo em perigo, tá quase ali pra morrer, e o Sop, ele vai e atira sem pensar duas vezes. Não é, ele é esse medroso, é aquele cara realmente que é um grande medroso, só que ao mesmo tempo quando precisava dele, ele sempre estava ali quando necessário. E eu acho que isso vai acontecer em Elbaf mais uma vez e teremos um confronto do Usopp de forma muito precisa. E aí o Usopp, ele fala: sou o guerreiro mais bravo do East Blue. Me chame de Capitão Usopp. E aí a perna dele tá tremendo. Ele tá com medo, mas ele decidiu atirar no Arlong. E ele fala uma coisa que é interessante: eu sou o líder de um grupo de 8.000 guerreiros. E se vocês não recuarem, eu vou chamar esses 8.000 guerreiros pra cima de vocês. E é bem interessante porque a gente sabe aquela teoria, aquela velha teoria de que todas as mentiras do Usopp uma hora se tornam verdades. E é claro que também nós temos um paralelo entre o Usopp e também o Loki, o que pode reforçar a ideia de que o Loki realmente venha a se tornar um grande rei. Agora, que rei que é esse? Aí a gente não sabe ainda. Visualizamos então a base ali do Arlong falando que eles são como deuses, que os peixes, né, que os tritões, os homens peixes, os tritões, eles são como deuses. E é interessante isso porque é uma referência completa àquilo que o próprio Harold falou no capítulo passado, de que o poder de Mu faz eles se sentirem como se fossem os próprios deuses, essa habilidade realmente assim afinca que eles acabam possuindo. E nós então temos a fala da Nami: se eu juntar 100 milhões, vou poder comprar essa vila. E a gente observa esse sorriso dela que parece bastante com o sorriso que o Luffy normalmente dá. E a gente tem essa questão, né, de que ela acredita na palavra, ela acreditou na palavra do Arlong, assim como Harold acreditou na palavra de Mu, e os dois acabaram se ferrando, né, tanto a Nami quanto também o Harold acabaram se ferrando por acreditarem nas palavras de seres opressores. Finalmente estamos de volta com nossas inversões. Isso quer dizer que semana que vem tem um capítulo novo de One Piece. E já para aquecer os nossos motores para o capítulo 1172, já chega deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos. A gente está sempre comentando tudo de One Piece, então é importante você se inscrever aqui no canal. A gente tem teoria, análise, versão prévia, versão oficial, os spoilers, tudo no canal do Geek Brasil diretamente para vocês. Então se inscreve aí pra gente chegar na nossa marca de 200 mil inscritos até o final do ano. Hoje é apenas dia 10, dá pra chegar lá, dá pra chegar aos 200 mil inscritos até o final do ano. E é claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar para fazer parte aqui da nossa tripulação. Você ajudando, contribuindo aqui, seja pelo Pix ou seja aqui pelo valeu, você continua a fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. E aí você escolhe um dos cargos aqui da tripulação para fazer parte.
Vamos para o capítulo 172, o título dele é de rebelião. A gente tem essa questão aqui envolvendo a rebelião em Alabasta, né? Esse conflito que está acontecendo entre as tropas rebeldes, tudo porque o Crocodile tá colocando um contra o outro. E nós então finalmente temos a união ali de Django com a Marinha, né? A Marinha finalmente, na verdade o Django finalmente entendendo por causa da Hina, né? A gente teve que pular as inversões porque os capítulos, na verdade o capítulo saiu de forma adiantada, né? O 1171, então não deu pra fazer aqui as inversões do 1171. Mas ao mesmo tempo nós temos a união desses dois pra Marinha por causa da Hina, e lá no fundo a gente vê o Helmeppo, vê o Garp e vê também ali o Koby fazendo parte do seu dia a dia, dos seus treinamentos, né? 100 capítulos depois, quase 100 capítulos depois do Garp ter aceitado eles ali, na verdade 100 capítulos não, né? Menos de 100 capítulos do Garp ter aceitado eles nas histórias de capas sobre esse envolvimento ali no treinamento dos personagens. Nós então temos ali um dos garotos de Alabasta descobrindo que o próprio rei, esse rei cobra que tava atacando o exército rebelde, esse rei cobra que tava meio que tipo assim, infestando, tocando fogo ali no território dos, digamos assim, das pessoas comuns de Alabasta, ele na verdade era o Bonchan, né? O Bonchan que tava transformado. E aí ele fala, eu acho que aquele rei, ele era um impostor, ele é meio que tipo assim, ele consegue descobrir, só que depois ele acaba sendo pego. Então nós conseguimos ver que talvez alguém entre o pessoal ali que tava no confronto contra o Rei Harold venha descobrir que o Rei Harold seja um impostor. E aí o Loki vai ter que dar uma apagar. O Loki vai ter que dar uma apagar nessa pessoa. Não sei se a gente vai seguir por esse caminho, mas a gente vai entender que o Rei Harold, ele supostamente ali é colocado como um rei impostor, na medida que o Loki vai tentar segurar essa informação, porque até agora essa informação não foi passada adiante para os moradores de Elbaf. Temos então o Koza falando o seguinte, né? Escutem, rebeldes, o país que vocês conheciam está morto. Essa será a nossa última batalha. Nós vamos destruir Alubarna. E eu acho que é aqui que vem essa expectativa sobre o Loki querer destruir Elbaf, porque o Loki, ele vai se tornar o inimigo de Elbaf e provavelmente ele vai falar que ele matou o seu pai e ele vai destruir Elbaf no intuito de que, para ocultar o que o Harold havia feito ali com Imu, e ele seria controlado ali por Imu para fazer com que o exército de Elbaf se tornasse um exército tão potente quanto a marinha. Então esse paralelo aqui do Koza provavelmente é um paralelo ali do Loki falando com Elbaf sobre querer destruir a nação para evitar, né? No caso ali o Loki tá no coração dele, tá falando ali para evitar que eles sejam pegos por Imu-sama. E nós então temos ali outros personagens, né? O Shaka falando ali de que nós não vamos ver esse reino cair na ausência do rei. Acredite na verdade como se vocês pudessem vê-la. Protejam esse país. Provavelmente é a referência ao Harundin, né? A questão ali, essa dualidade entre Loki e Harundin que vai surgir a partir do próximo capítulo. Então, nós temos essa construção aqui sobre o Crocodile. O Crocodile, ele tá falando, né, sobre que o amor vai destruir o país de Alabasta, ou seja, a mesma forma como o amor estava prestes a destruir ali o país de Elbaf, né? O Harold queria com que os gigantes vivessem uma vida melhor, as crianças não ficassem guerreando por aí, e nós então temos essa construção aqui, esse paralelo com Alabasta. E dessa forma a gente observa ali o Crocodile entregando uma chave ali para Vivi, e Vivi fica meio assim, não sabe o que fazer, se ela vai resgatar a chave, se vai pegar a chave, e é muito interessante. O próprio Crocodile, ele diz, você vai salvar quem? Quem é mais importante para você? O seu pai ou o seu povo? E é exatamente o que o Loki passou no último capítulo. Você vai salvar quem? Você vai salvar o seu pai? Você vai ficar do lado do seu pai? Ou você vai ficar do lado do seu povo? Você vai ajudar o povo de Elbaf? E no caso, ele acabou ficando ali com esse peso pelo resto da vida. O Loki acabou ficando com esse peso pelo resto da vida.
Vamos lá, capítulo 271, poucas referências aqui do capítulo 271, Pirata Zoro versus Sacerdote Homem. Nós temos bastante referências a Vivi. Eu não duvidaria se a Vivi estivesse na história de capa, se o One Piece não... Na verdade, se não tiver... Eu não lembro se vai ter página colorida, se o One Piece vai estar na página colorida. Mas eu não estranharia se a Vivi aparecesse na história de capa do capítulo 1172. Nós então temos a Nola atacando ali o Whipper, e é um combate bem engraçado, porque enquanto o Whipper tá tentando derrotar ali a Nola, nós observamos tanto o Luffy, a Nami e os demais dentro da barriga da Nola, gerando vários momentos engraçados, né? Porque enquanto o Luffy vai dando dano por dentro, o Whipper vai tentando dar meio que tipo assim, dar danos do lado de fora. Só que o Whipper não sabe, né? Que eles... Na verdade, o Whipper sabe que a garotinha lá, que eu não lembro o nome agora, tá dentro ali da Nola, só que ele não quer salvar os Mugiwaras. Tá gerando todo um conflito, porque os Mugiwaras, eles são aliados ali do povo do céu, né? Dos povos que estão ali no céu, pelo menos na cabeça ali do Whipper. E nós, então, temos essa construção aqui interessante, que é essa batalha também do Zoro contra esse personagem que é o Omi. Acho que é assim, né? Acho que é Omi, isso. E é interessante porque Omi é resistente, né? Se você for na lei de Omi, é basicamente ali a base da resistência. E aí, o Zoro precisa passar esse cara, e a espada, o poder dele se transforma em blocos e coisas do tipo. Então, ele tá falando sobre essa resistência, essa barreira que vai ficar, né? Então o Zoro precisa transpor essa barreira, o que ele acaba fazendo no final ali do capítulo. Olá, capítulo 712, Violet, que é uma referência completa também a Imu-sama. Na capa, nós temos o Caribou fugindo ali, fazendo a pose de Nika. E também lá no capítulo 72, o Usopp também começa a fugir do Arlong, fazendo a pose de Nika. Então, temos aqui algumas referências, talvez a gente já venha ali a ver a história no presente. O próprio flashback venha a acabar agora no capítulo 1172, depois de mais de 50 capítulos épicos que nós tivemos de One Piece, voltando para a história original. E nós então temos a apresentação da Violet, que aqui ela é apresentada como membro da família Don Quixote. Ela dá uma surra ali no Sanji, e ela é apresentada sentada em um trono no formato de um trevo de 3 folhas. Olha só que coisa interessante, né? Ela tem ali essa conexão completa com o Shamrock e também com o trono vazio, né? A Violet, o Arlong, esses personagens têm essas conexões ali, sentado nesse tipo de trono e comandando, subjugando ali um pedaço de terra, né? Subjugando ali um pedaço de terra. Temos então o Sanji falando que ele nunca vai duvidar das lágrimas de uma dama. Talvez isso seja uma conexão ali para que ele consiga se apegar um pouco mais com a Gunko, para salvar ali a Gunko das amarras que está envolvendo a Imu-sama. Então o próprio Sanji seja essa conexão que venha quebrar o controle, talvez, da Gunko por Imu-sama. Não digo agora, mas posteriormente. E nós também temos ali a ideia de que o Sanji também quebra o vínculo da Violet com o Don Quixote do Flamengo, né? Então tem algo aqui, tem algo aqui. Nós então observamos um pequeno flashback, o governo mundial intervindo, dizendo ali para os moradores de Dressrosa de que do Flamengo não vai renunciar ao cargo de rei. Ele não vai renunciar ao cargo de rei, aquilo que foi falado ali pelo Lau, né? Uma exigência que foi colocada ali pelo Lau para que ele não perdesse o Caesar Claw. Então, basicamente, tudo que estava acontecendo, toda a negociação entre o bando do Chapéu de Palha, o Lau e também o do Flamengo, tudo era uma grande mentira. E o Lau descobre então que o do Flamengo era um Tenryubito. E é interessante, né? Porque nós, se observarmos a história do Doffy, ele simplesmente, o pai dele é ignorado quando pede para voltar para a Terra Santa, né? O pai dele ia falar, não, agora você abdicou do cargo, agora você não pode mais voltar aqui. Só que o Doffy ainda é tratado como um Tenryubito, ele ainda é tratado como alguém importante. Isso mostra que o Doffy sabe sobre o segredo de Imu-sama, que o Doffy sabe que existe alguém sentado no trono vazio, e o Doffy sobreviveu, né? Ele é alguém que tá vivo e acabou se tornando Shichibukai e contribuindo com o governo mundial. É interessante, né? Se você parar pra pensar que
tudo isso vem se amarrando pouco a pouco por causa dos últimos capítulos, faz uma conexão bem boa aqui do Doff, né? E a gente sabe, né? Os olhos do Doflamingo às vezes refletem próprio Imu-sama, né? Tem uma referência bem legal aqui do que pode realmente ser colocado, principalmente quando o Doff tá falando sobre o segredo, sobre o tesouro de Mary Joss. Capítulo 722, a linhagem sanguínea real. O Doff vai começar a explicar aqui pra nós sobre o que aconteceu durante o século perdido. Nós então temos finalmente Caribou e os revolucionários liderados por ele derrotando, né, destruindo ali essa fábrica, esse lugar, essa história de capa do Caribou é um barato, mano. Ele é colocado como um personagem, mas não é esse personagem. Ele é muito parecido. O Oda brinca com a cara dele pra ser ali o Che Guevara. É uma parada realmente muito engraçada essa história de capa. Se vocês não leram, vão lá acompanhar essa história de capa depois. Nós então temos a união dos Tontatás com o Chapéu de Palha. O Usopp ali sendo colocado como descendente do Nolan. Mais uma vez o Usopp usando uma mentira, né? Colocando ali como uma mentira e se apoiando nessa mentira que pode se tornar uma verdade. A gente trouxe uma teoria essa semana sobre a questão do Usopp ele conseguir usar o Ragnir, né? Conseguir usar o Ragnir mediante aos poderes da Bonnie, né? Aquilo que é o caminho mais fácil que dá pra enxergar seria ali através dos poderes das habilidades da Bonnie. E a gente ainda tem a ideia de que o Usopp pode ser um Tontatá, né? De que ele pode ter uma linhagem ali de um Tontatá, como o Oda acabou dizendo em alguns SBS anteriores, né, sobre essa união de raças, essas miscigenações de raças em One Piece, que é visto com muito maus olhos ali por Imu-sama. Nós então temos esse mural, que é uma das coisas mais absurdas da trama de One Piece, esse mural que provavelmente narra o século perdido, o que ocorreu ali no século perdido, sobre tampar o sol, ocultar o sol que Imu-sama, aqui é claramente Imu-sama, e aqui eles estão tentando ocultar a figura do sol, né? Tentando ocultar a figura de Nika, e é o completa base ali sobre essa destruição de que Imu-sama tem feito. Então, basicamente, tudo leva a gente a crer de que o próximo capítulo seja ali o fim do flashback. Eu acho que o capítulo 1172 provavelmente já se encerra o flashback e já começa ali os confrontos dos Mugiwaras contra ali Imu e os Cavaleiros de Deus. E nós então temos a explicação do Doff sobre os 20 reis que se uniram no centro do mundo e criaram uma instituição gigantesca, que é conhecida atualmente como o governo mundial, e os reis que os criaram, né, que criou, acabaram decidindo ali se tornar os Tenryubito. Eles também decidiram levar suas famílias para viver em Mary Joss. Apenas os Nefertaris de Alabasta se recusaram, portanto foram 19 famílias, e seus descendentes ainda vivem lá. Os Tenryubitos são esses descendentes, né? Ele tá ali com o coração provavelmente já do Caesar em mãos, só que no caso ele tá com o coração de outra pessoa, né? A gente sabe que o Lau, ele é muito esperto, ele já sabia com quem ele tava lidando ali com o próprio Doflamingo, o próprio capeta em pessoa. Na verdade, digamos assim, o filho de Imu-sama, o Doff. A própria maluquice. E aí o Doff fala que a família criadora que foi viver na Terra Sagrada de Mary Joss era a família Don Quixote, ou seja, a família Don Quixote, que era a família governante de Dressrosa antes do rei Rico, antes dos descendentes do rei Rico aparecer ali em Dressrosa. Isso vai meio que se conectando, talvez tenhamos um pouco de explicação aqui sobre a linhagem principal de Elbaf, né? O sangue azul de Elbaf, por que eles também não se misturam? Será que os gigantes que vivem ali no céu são os gigantes que ajudaram Imu-sama no confronto contra Joy Boy? É uma questão importante para se levar em consideração, porque é um ponto do porquê que eles vivem tão separados, por que eles acham que são mais importantes. Então tem aqui uma temática aqui pra gente discutir. Capítulo 772 tá muito na cara. Kaven e Lomeu, na verdade, não é Kaven e Romeu. Acabei de corrigir, porque esse Lomeu vem de Bartolomeu, que é a confusão geral que acontece no capítulo por causa dos dois. Esse capítulo é muito engraçado. E nós então temos essa explicação aqui sobre encontrando o deus do mar, o Adatsumi. Olha só, né? O deus do mar, o Adatsumi, né? Sumi, Umi, Imu,
tem aqui essas conexões. E o que a gente vê no capítulo? Nós observamos a ascensão de Hakuba. E nós sabemos que o Hakuba, ele é um personagem que tem o mesmo olho, o mesmo olhar que Zunisha, que o próprio Imu, que também ali o Mihawk. Então, no capítulo que você fala a ascensão do deus do mar, a ascensão ali de Imu, de Umi, você tem a apresentação de um personagem que talvez viva de forma eterna, alguém que tem ali uma conexão com o peso eterno. Então, tem coisas aqui. Capítulo 1072, o peso da memória. Isso aqui provavelmente já vai ser aqui a base para o fim do flashback, esse peso da memória para o Loki. E nós então temos as armas criadas por Caesar Claw, por Judith e por Queen, né? O Judith apresentando a arma que ele usa atualmente. Nós também temos as Smiles ali do Caesar Claw e a base ali dos poderes da Akuma no Mi dele, né? De como ele estava desenvolvendo já essas habilidades mais para ficar de forma no estado mais gasoso, né? E nós também temos ali o Queen com seus experimentos maléficos. Nós então temos a apresentação, né? A narrativa sobre a Stussy. Ela é com certeza uma humana, um sucesso. Mesmo que o mundo não a reconheça, ela nasceu nele. Estou convencido de que este é um grande passo em direção à paz mundial. E é interessante, né? Porque logo em seguida aparece, né? Dr. Vegapunk Mads. E o Mads era tratado como uma instituição maléfica, só que o Vegapunk é colocado aqui como alguém que quer sempre ir em direção à paz, mesmo fazendo parte ali de uma tripulação pirata, para vocês verem as perspectivas de cada um. E nós então temos essa fala do Vegapunk para o Kuma sobre o peso da alma, né? De que a alma tem 21 gramas de massa. A gente tem uma teoria aqui no canal de que a própria alma, a própria vontade ali da alma é a capacidade dos personagens de utilizar o Haki, tanto o Haki do Conquistador, o Haki da Observação, o Haki do Armamento. Isso seja uma parte ali para fazer com que a própria alma consiga revestir e fortalecer o corpo. O que pode fazer sentido, né? Visto que se a alma realmente existe ali no mundo de One Piece, dá ali uma ideia sobre esse peso, sobre essa coisa que existe realmente no corpo humano. E no final nós temos a revelação da Stussy usando ali os poderes da sua fruta. E ela é o primeiro clone humano criado, né? Ela é um clone ali da Stussy que pertencia aos Piratas Rocks e hoje é mãe de Edward Weevil. E a base disso é que vamos voltar para o presente. Esse paralelo aqui de forma muito interessante de Stussy com a Gunko. A Gunko também ali usando o tridente, com asas de morcego, rabinho ali do diabo, é a própria referência ali da Stussy nessa visão. E vocês, o que vocês acham que vão acontecer no capítulo 1172? Finalmente vamos terminar ali esses flashbacks épicos. Nós tivemos basicamente 2 volumes sem o Luffy, quase 8 meses, quase 10 meses sem o Luffy aparecer na sua história. Isso realmente é uma parada inacreditável, né? O protagonista ficar 10 meses sem aparecer é algo realmente assim absurdo, como One Piece consegue fazer algo tão inacreditável. E tipo assim, 95% das pessoas não estavam pedindo para o protagonista aparecer. Porque a situação tava muito épica. Não que a gente não goste do Luffy, claro que não, porque o Luffy ele é um personagem muito bom, mas a trama precisava disso. Tinha que desenvolver ali God Valley, tinha que desenvolver o Shebek, tinha que desenvolver o Harold, Loki, todos os personagens. Temos então toda essa temática. Mande aqui nos comentários para continuar fortalecendo ainda mais os conteúdos do canal do Geek Brasil sobre suas perspectivas para o capítulo 1172. Estamos de volta! O ano de 2026 vai finalmente começar para One Piece.